Olá, nesse vídeo então, como eu disse no vídeo passado para vocês, a gente vai ver produto convolução, estudar sobre a transformada desse produto e verificar onde que a gente usa, já fazendo um exemplo. Então aqui ó, eu coloquei a definição do produto convolução. A gente vai denotar dessa forma, eu tenho duas funções, são contínuas por partes, eu vou fazer f convolução com g, a gente usa esse asterisco aqui para denotar, vai ser a integral da f de tal, g de t menos tal. E ela é comutativa, né? Tanto faz você fazer f convolução com g ou g convolução com f, que é a mesma coisa. E aí, no caso da g convolução com f, a gente faz essa integral. Então, essa aqui é a definição do produto convolução. Como é que fica o teorema da transformada do produto convolução? A transformada do produto, você pode fazer, do produto convolução, você pode fazer o produto normal das transformadas. Então, olha só, a transformada do produto convolução, observe que o produto convolução é um produto diferente, né, que nós definimos aqui, é igual ao produto normal das transformadas. E se você quiser aplicar a transformada inversa, a transformada inversa do produto das transformadas é igual ao produto convolução. Então, a gente tem aqui, olha, tá vendo? Transformada inversa aqui de f de S vezes G de S me dá a F convolução com G, no caso aqui de T, né? A gente volta para a função de T. Então, é isso que nós temos. Vamos ver onde que a gente usa isso num exemplo, para vocês entenderem, né? Porque assim fica muito solto. Então, nós temos aqui, olha, x duas linhas de T mais x de T igual a cosseno de t, e x de zero é igual a x' de zero, que é igual a zero. Nós temos esse PVI. De novo, esse PVI também não tem necessidade de fazer por Laplace. A gente pode encontrar a equação característica, no caso aqui é r quadrado mais 1, encontra as raízes, encontra a solução homogênea e depois a gente tem que encontrar a solução particular. Usando, nesse caso aqui, a gente pode usar qualquer um daqueles dois métodos que nós aprendemos, ou dos coeficientes indeterminados ou variação de parâmetros. E aí você soma a homogênea com a particular, você tem a solução. Ao aplicar Laplace, a gente vai ter um pouco de trabalho no algebrismo, para usar o Laplace. No entanto, a homogênea e a particular já saem de uma vez só e as constantes da linearidade das soluções, da combinação linear das soluções, né, que nos dá aqui as condições iniciais, achada pelas condições iniciais, também vão sair direto na hora que eu uso o Laplace. Eram as vantagens lá que a gente tinha na hora de usar a transformada de Laplace. Então, olha, aplicando, vai ficar como exercício, tá, gente? Para vocês fazerem do método que nós já aprendemos. Aqui eu vou fazer por Laplace. Então, eu vou aplicar Laplace em ambos os membros da igualdade. Fica dessa forma, cosseno de t. Aí eu uso a linearidade, tá vendo que é mais ou menos sempre a mesma coisa, né? Encontrar x de s não é um problema. O problema é voltar para x de t. Uso a linearidade. Aqui a transformada do cosseno a gente tem na tabela. Então, a gente vai na tabela. A transformada do cosseno é S sobre S quadrado mais K ao quadrado. No nosso caso, o K aqui é 1, então fica S ao quadrado mais 1. A transformada da segunda derivada, eu vou usar o teorema. Teorema da transformada da derivada. Então, é S quadrado transformada de x de t menos S x de zero menos x' de zero. Essa era a transformada da segunda derivada. Aí, mais,
o que que nós tínhamos? A transformada de x de t, que eu já posso escrever direto, que é x de s, tá? Ou então repete, depois a gente coloca tudo junto. Transformada de x de t. Isso deu s sobre s quadrado mais 1. É o que nós temos aqui. E aqui, então, nós vamos substituir os dados que nós temos lá das condições iniciais. Então, vai ficar s quadrado, a transformada de x de t é a x de s, que vai ser minha nova incógnita. A x de zero era zero, então isso aqui zerou. A x' de zero também é zero, zerou. Aqui vai ficar mais x de s, que é igual a s sobre s quadrado mais 1, que vai nos dar que x de s, que multiplica s quadrado mais 1, é igual a s sobre s quadrado mais 1, que nos dá que x de s é igual a s sobre s quadrado mais 1, que multiplica s quadrado mais 1. Eu tenho aqui dois termos quadráticos irredutíveis, que a gente tem como raiz aqui, raiz complexa, mais ou menos i, mais ou menos i, ainda com multiplicidade, né? Então, como é termo quadrático irredutível, não vamos fazer por frações parciais, a gente tem que usar outros artifícios, outros teoremas, né? Outros conhecimentos para poder resolver, abrir essa x de s e chegar na x de t. A partir daqui, olha, a gente tem que encontrar a x de t. Então, sempre é esse o problema, né? Encontrar a x de s nunca é problema. O problema depois é encontrar a x de t. Aqui, olha, se a gente olhar na tabela, eu posso ver, eu não tenho do jeito que está aqui, mas se eu separar num produto com dois fatores, a gente vai ter os dois, que seria s sobre s quadrado mais 1 vezes 1 sobre s quadrado mais 1. A função de s sobre s quadrado mais 1, nós sabemos quem é a função de t associada a ela pela transformada de Laplace. Essa função, olha, aqui, né, s sobre s quadrado mais 1, se você olhar na tabela, é cosseno de t. E essa daqui, 1 sobre s quadrado mais 1, é seno de t. Então, a gente tem aqui seno de t. Só tem um problema. Aqui nós temos o produto das transformadas, né? O produto das transformadas não é igual à transformada do produto. Então, eu não posso dizer que isso daqui, que a x de t é cosseno de t vezes seno de t, porque essa igualdade não é válida. Quer ver? Se a gente abrir um parênteses aqui, eu posso mostrar isso para vocês rapidinho. Olha, nós temos aqui, por que a gente não pode fazer isso, né? A transformada de f de t vezes ag de t é diferente da transformada da f de t vezes a transformada da g de t. Então, a transformada do produto é diferente do produto das transformadas. Por exemplo, se eu pegar a transformada de cosseno de t vezes seno de t, tá? Transformada do produto. Isso aqui eu não tenho na tabela, mas eu posso reescrever cosseno de t, seno de t. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode arrumar essa função aqui, ó, fica meio transformada de 2 cosseno de t, seno de t, né? Daí, se eu simplificar o 2, volta na função original. Isso aqui é a mesma coisa que meio
transformada. 2 cosseno t seno t é a mesma coisa que seno de 2t. E seno de 2t nós temos na tabela. Então, vai dar, a gente só dá uma arrumada aqui para cair numa função que sai direto da tabela. Então, é meio vezes 2 s quadrado, tá? Transformada do seno, mais o k ao quadrado, certo? Isso está certo, né, gente? O k é 2, isso mesmo, mais k ao quadrado, que é 2. Então, simplificando aqui, nós temos que isso é 1 sobre s quadrado mais 4. E se eu fizer o produto das transformadas, olha só, ficaria então aqui transformada do cosseno de t vezes a transformada do seno de t, isso nos dá a transformada do cosseno é s sobre s quadrado mais 1 vezes, e a transformada do seno é 1 sobre s quadrado mais 1. Isso aqui vai dar s sobre s quadrado mais 1 ao quadrado. Tá vendo? É diferente. Então, essas duas coisas aqui são diferentes. Eu não posso dizer que a transformada do produto é o produto das transformadas. E aí a mesma coisa para a inversa. Então, a gente não pode dizer que a x de t aqui aplica a transformada aqui, né? E faz a transformada inversa disso daqui, vai ser a função associada a essa vezes a associada a essa, que é o cosseno vezes seno. No entanto, vale para o produto com convolução, que é o que nós fizemos no teorema, aqui atrás, ó, teorema da transformada do produto com convolução. Para o produto com convolução, eu posso dizer que a transformada inversa de f de S vezes G de S é o produto com convolução da F vezes G de T. Então, a gente pode dizer aqui, ó, aqui nós podemos escrever o seguinte, deixa eu só aqui mudar a cor, que o x de t, então, pode ser escrito como AF, vamos chamar essa daqui de uma F de S, essa daqui de uma G de S, tá? E aí eu posso dizer que a x de t é a fzinha de t, né, associada a essa f de S aqui, convolução com a gzinha de t. A gente pode escrever dessa forma, que seria a transformada inversa, olha, deixa eu só escrever aqui, seria a transformada inversa da f de S vezes a g de S que eu chamei aqui, tá bom? Então, como é que ficaria essa x de t? Vamos fazer aqui, olha. A x de t, aí o que nós vimos? A f de S é S quadrado mais 1, que tem a fzinha de t como sendo cosseno de t. Então, vai ser cosseno de t convolução com seno de t. Aqui. Cosseno de t convolução com seno de t. É isso que nós temos. Então, vale para o produto convolução. Aí, aqui eu tenho que usar a definição de produto convolução. Posso fazer, então, a gente olha lá na definição, é a integral de 0 a t, cosseno de tal, seno de t menos tal, de tal, né? Ou eu posso fazer também o seno convolução com o cosseno. Não importa ali a ordem. E aí isso vai dar, agora tem que fazer essa integral, gente, não tem jeito. Integral de 0 a t, cosseno de tal,
Aqui a gente pode abrir, né, o seno da diferença. Vai ficar seno t cosseno tal mais, não, menos, né? Menos cosseno t seno tal. Isso, de tal. Vou fazer essa integral, que vai ser integral de 0 a t de... Então, vamos aplicar a distributiva aqui, olha. Seno t cosseno ao quadrado tal, de tal, aí menos integral de 0 a t, cosseno t, cosseno tal, vezes seno tal, de tal. Essas duas integrais. O seno de t não depende de tal, né? Então, eu posso dizer que isso aqui é seno de t, integral de 0 a t, cosseno ao quadrado de tal, a gente vai usar, não sei se vocês se lembram disso, quando aparecia o cosseno ao quadrado, eu posso substituir por 1 mais cosseno de 2 tal sobre 2 de tal. Menos, aqui também eu posso tirar o cosseno de t que não depende de tal, integral de 0 a t, cosseno de tal, seno de tal, de tal. E aí essas integrais saem agora sem maiores problemas. Essa daqui você separa em duas, dá meio de tal mais cosseno de 2 tal sobre 2 de tal. Essa sai por substituição simples, essa tem primitiva direta, essa sai por substituição simples. Aí eu vou deixar para vocês fazerem, porque não tem muito segredo nessas integrais. Então, isso aqui vai dar seno de t. Aquela integral ali dá meio vezes tal mais 1/4 seno de 2 tal, isso com o tal variando de 0 a t, menos cosseno de t, que multiplica seno ao quadrado de tal sobre 2, com o tal variando de 0 a t. A resolução são as primitivas daquelas integrais que tem ali na tela anterior. Aqui é só substituir, né, usando o teorema fundamental do cálculo. Eu tenho que vai dar meio vezes t, mais 1/4 seno de 2t. No zero, aqui zera e aqui zera, então só fica assim. E aqui dá menos cosseno de t vezes seno ao quadrado de t sobre 2. E no zero também zera. Muito bem, vamos ver se dá para simplificar alguma coisa aqui. Isso dá meio t seno de t. Aqui dá 1/4 seno de 2t vezes seno de t, menos cosseno de t vezes seno ao quadrado de t sobre 2. Seno de 2t é 2 seno t cosseno t. Aqui, olha. Isso daqui é 2 seno t cosseno t. Então, vai ficar 2 seno ao quadrado cosseno t. Simplificando aqui com o quarto, vai dar meio seno ao quadrado cosseno t. Então, esses daqui se cancelam. Logo, a solução que nós encontramos para o PVI, já tudo junto, é homogênea mais a particular, deu meio
t que multiplica seno de t. Meio t seno de t. Essa é a solução do PVI. Tá certo? Deixa eu... Isso, que eu já comecei aqui, né? Quem que é a solução do x de t? Então, nós chegamos que é meio t seno de t. Então, a solução é meio vezes t vezes seno de t. Essa é a solução do PVI. Então, um outro exemplo, também não precisava usar Laplace, mas a gente começa assim. Aqui a gente saiu por produto com convolução. Às vezes sai por produto com convolução, às vezes sai por frações parciais, aí depende, né? Esses teoremas são todos ferramentas, na hora ali que a gente tem que decidir o que, que a gente usa, o que, que é melhor usar. Cada um enxerga de um jeito, isso daí é com vocês, tá bom, gente? Então, nesse vídeo aqui é isso. Muito obrigada.